E a linha de pesquisa 3, né? Nós temos dimensões culturais, psicossociais e simbólicas do cuidar em saúde e enfermagem. Nessa linha aqui, tem alguns projetos em desenvolvimento, que também, por eles, a gente consegue ter uma dimensão dessa linha. Por exemplo, estudos voltados para o HIV/AIDS, tá? Teoria das representações sociais. Então, por exemplo, teoria das representações sociais, né, que é estudada pelo professor Marcos Tosoli lá na faculdade. Então, assim, é um dos grandes nomes aí, né, da teoria das representações sociais, dos estudos, né, dessa temática, dos estudos com relação à religiosidade também vão estar nessa temática, vão estar nessa linha de pesquisa, né? Então, por exemplo, a questão do gênero, da violência, sexualidade, vulnerabilidade, tá? Então, assim, vão estar voltadas mais para essa área de pesquisa, tá? E aí também a gente tem a linha de pesquisa 4, políticas e práticas em saúde coletiva e saúde mental. Então, quem for desenvolver qualquer estudo voltado para a saúde coletiva, saúde pública, vou trabalhar com agente comunitário de saúde, vou trabalhar com clínica de saúde da família, tá? Vou trabalhar lá na atenção básica, coletar dados na atenção básica, vai estar todo mundo aqui nessa linha de pesquisa, ok? Eu quero trabalhar lá com a questão da epidemiológica lá na área AP 3.2, né? Que é lá no município do Rio. Então, vai encaixar aqui nessa área aqui, ok? Nessa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa 4. Então, todos os trabalhos voltados para políticas e práticas em saúde coletiva ou saúde mental vão estar nessa linha de pesquisa 4. E aí, dito isso, né, como que é o processo seletivo? Quantas fases tem esse processo? Como que ele funciona? Então, vamos lá. O processo seletivo do mestrado da UERJ, ele é composto por 5 etapas, tá? Então, a primeira etapa, nós temos a etapa 1, né, que a gente tem a prova de língua estrangeira. Você vai fazer lá uma prova de língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol. Então, você vai fazer lá língua estrangeira. Vai ser a primeira prova do processo seletivo. Se você já tiver a proficiência de outra instituição, por exemplo, eu tentei mestrado ano passado lá na Unirio, fui aprovado na proficiência, mas não fui aprovado no projeto. Você consegue aproveitar essa proficiência aqui, tá? De qualquer universidade pública, UFRJ, UF, Unirio, Universidade Federal do Ceará, da USP, Universidade Federal de Santa Catarina, qualquer proficiência de qualquer universidade pública, tá? Você consegue aproveitar até 2 anos. Outra possibilidade é você fazer a proficiência fora. Por exemplo, você faz na Tese Prime. A Tese Prime é uma instituição privada que ela oferece o curso de inglês instrumental e oferece a proficiência. Então, você pode fazer lá, você vai pegar essa proficiência, tá? Se você tirar nota a partir de 7 na prova, você é aprovado, você vai receber o certificado de proficiência na área e você vai trazer lá para a UERJ, já elimina a parte 1, tá? A etapa 1. E a etapa 2, prova escrita. A etapa 2, né? Lembrando, a prova de línguas também é eliminatória. A etapa 2, a prova escrita, ela é eliminatória e classificatória, tá? O que é a etapa 2? A etapa 2 é a prova escrita. Geralmente é o quê? É um artigo científico lá da área, geralmente saúde pública, então vai ter um artigo científico da área de saúde. Você vai ler esse artigo e, a partir dessa leitura, você vai responder as questões lá da prova, tá? Então, assim, o que eles avaliam nessa prova? Eles avaliam a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de compreensão do texto, a sua capacidade de argumentação na resposta, tá? Então, assim, tem perguntas que estão no texto, tem perguntas que são interpretação do texto, tá? Tem perguntas que vão precisar de interpretação do texto e também da vivência, né? Da vivência, às vezes a vivência profissional vai ajudar muito na realização da prova. Porque às vezes é um texto
que você já tem um conhecimento prévio sobre ele, tá? Então isso também já te ajuda. Mas o que a banca quer saber? O que lá o avaliador quer saber? Se você tem capacidade de interpretar o texto, capacidade de raciocínio, né? E capacidade de discursar, de escrever, de convencer com sua resposta. Ok? Então, essa é a etapa 2. A etapa 3 é o quê? É o envio da documentação que é de caráter eliminatório. Para você vai concorrer ao mestrado, você tem uma documentação que você precisa encaminhar. Se você não encaminhar, você é eliminado. Então, você vai encaminhar aquela documentação. Qual é a documentação? É o histórico escolar, tá? O histórico escolar, o currículo, a proposta de estudo, que é o que a gente vai construir a partir de amanhã, a declaração de disponibilidade de 20 horas semanais. Você vai assinar ali de próprio punho uma declaração dizendo que você tem disponibilidade de 20 horas semanais para cursar o mestrado. Ah, Cícero, eu vou ter que estar lá 20 horas semanais? Depende. Por exemplo, às vezes no primeiro semestre você vai precisar estar mais, né? Ou não, depende que é o seguinte, a grade de estudo ela vai ser montada quando você for aprovado no processo seletivo. Quando você fizer a matrícula, antes de você se inscrever na disciplina, você vai conversar com o teu orientador e você vai definir com ele quais são as matérias prioritárias daquele semestre. Por exemplo, tem a matéria obrigatória daquele semestre, que você é obrigado a cursar, e tem as matérias eletivas, que você pode cursar no primeiro ou no segundo semestre, né? A depender do que você vai definir lá com o seu orientador, ok? Então é isso. A etapa 4, avaliação da proposta de estudo e arguição da experiência acadêmica e profissional. O que pesa aqui? Por exemplo, aqui, como é que funciona? Geralmente está o candidato e 2 avaliadores. Um avaliador está com sua proposta de estudo, o outro avaliador está com o seu currículo. Tá? O que eles querem fazer aqui? Eles fazem um cruzamento. Ou seja, um exemplo, toda a minha experiência profissional é voltada para a área da saúde da criança e do adolescente, correto? Beleza. Como que por exemplo, digamos que eu vou disputar um mestrado aqui em 2027. Aí digamos que eu faça um estudo, eu quero pesquisar no mestrado uma temática lá da saúde do adulto, lá de nefrologia, né? Eu quero ver qual a repercussão social do paciente que faz uma nefrectomia, bababá. O que isso tem relação com a minha prática profissional? Entende? Eu tenho lá 16 anos de experiência profissional na área de saúde da criança. E por que, com que direito, com que conhecimento, com que know-how eu vou falar de saúde do adulto, eu vou falar de nefrologia que eu não tenho a menor ideia do que é. Entende? Então, assim, você tem que alinhar o teu estudo à sua prática profissional. Concorda? Então, por exemplo, se a sua formação acadêmica, se a sua prática profissional está voltada para o paciente com hipertensão e diabetes, então você vai desenvolver o teu estudo naquela temática. Eu trabalho desde que eu me formei, eu trabalho na atenção básica de saúde, na clínica de saúde da família, então eu vou pegar uma temática daquele meu cenário, tá? Profissional e vou desenvolver a minha pesquisa. Porque você imagine você trabalha na atenção básica de saúde, lá na clínica da família. Como é que você vai pesquisar sobre o paciente em terapia intensiva pediátrica ou o paciente em terapia intensiva adulto? Primeiro, qual vai ser seu campo de estudo? A primeira pergunta que o orientador vai fazer para você é: como que você, atuando lá na atenção básica, vai ter acesso ao CTI? Em que momento? Quem vai te receber? Como vai ser a sua relação com a equipe que está lá? A abertura para você entrar no setor para pesquisar. Porque pesquisa não é fácil. Às vezes, para a gente que já é profissional da instituição, já é ruim, você já tem alguns entraves ali. Você imagine para quem vem de fora, que não conhece ninguém, e vai ali, do nada, você vai entrar no CTI para pesquisar? Não vai. Então, dificilmente você vai entrar em um processo seletivo, seja de mestrado, de doutorado, do que for, se você não tem um alinhamento da sua formação acadêmica profissional com o seu tema de pesquisa, ok?
Então tem que pensar nisso antes para não sair assim, eu vou querendo pesquisar qualquer coisa, eu vou escrever qualquer coisa porque eu vou para mim entrar no mestrado. Não. Alinha isso à sua prática profissional. Porque lá, quando ele tiver com o teu projeto de estudo, lá com tua proposta, ele vai arguir sobre aquela proposta. Olha, ele vai olhar, primeiro, se a tua introdução, né, se o teu tema, ele está bem contextualizado, tá? Se você escreveu, falou bem sobre ele, definiu bem, está bem explicado, o que é esse tema é importante ou não é, tem uma relevância, né, para a saúde, tem uma relevância para a categoria, entendeu? Profissional, para a enfermagem. Então, esse tema é relevante, é um tema que mereça ser estudado. Então, tudo isso, o professor ele avalia ali na hora, tá? Além de avaliar isso, ele vai perguntar para você o seguinte, perguntas de como você vai desenvolver esse projeto. Ele vai ver se essa pesquisa ela é executável, né? Se ela é uma pesquisa que pode ser executável, se é uma pesquisa que tem um tempo, né? Se o tempo que você propõe, que é um tempo de mestrado, que é um tempo curto, se essa pesquisa ela pode ser realizada naquele período. Então, às vezes, o cara faz um projeto que leva aí 10 anos para desenvolver. Como é que você vai disputar um mestrado que tem 2 anos de duração para desenvolver um projeto em 10? Não dá. Você vai ter que fazer um recorte ali e ajustar para o tempo que você tem, tá? Então, o projeto ele tem que ser bem escrito e bem definido. Não adianta você escrever, eu vou sair escrevendo, blá, blá, blá. Não. Um projeto tem que ser sucinto, bem claro, bem objetivo, tá? Então, assim, bem contextualizado, tá? Uma temática contextualizada, uma temática atual, tá? Os objetivos têm que ser bem delimitados. Então, assim, o examinador ele vai pegar o teu projeto, ele vai olhar, primeira coisa, ele vai olhar ali o teu tema, mas ele vai para os objetivos. Esses objetivos, ele vai olhar e falar assim, bom, esses objetivos aqui são alcançáveis? Por quê? Porque, olha só, nesse momento, você não tem resultados. Você tem introdução, metodologia, tá? E você tem resultados esperados. Então, por exemplo, se você coloca lá 2 objetivos no teu, né? 2 objetivos ali na tua introdução ali, 2 objetivos, lá nos resultados esperados, você vai ter que ter 2 resultados esperados, um para cada objetivo. Entendeu? Então, assim, não é solto, eu não vou jogar aquilo ali. Então, os objetivos ele tem que estar bem delimitado. O que é o objetivo? É o que eu quero encontrar, tá? Então, assim, se eu quero... um exemplo bem claro. Se você vai no mercado, o seu objetivo é comprar arroz, feijão e carne. Você tem 3 objetivos. Comprar arroz, feijão e carne. Lá nos teus resultados, tem que ter arroz, feijão e carne. Não pode ter mingau, refrigerante e biscoito. Porque senão, de duas uma. Ou os seus objetivos, ou você se perdeu durante a tua metodologia, tá? Ou, né, alguma coisa de anormal aconteceu que você não conseguiu ali encontrar, né? Não conseguiu encontrar os objetivos que você pretendia. Então, você desenvolveu um estudo com objetivo tal, chega lá no final, você não consegue responder esses objetivos, sua pesquisa ela pode ser invalidada, de duas uma, ou ela vai ser invalidada, ou você vai ter que fazer um malabarismo ali e explicar aí de uma forma misteriosa por que a sua pesquisa não chegou naqueles objetivos que você pretendia. Aí você vai explicar por que você não alcançou aqueles objetivos. Só que explicar por que você não encontrou é mais difícil você fazer isso do que você encontrar e encontrar os seus resultados. Entende qual a dificuldade? Porque, por exemplo, você pode não ter encontrado porque você não seguiu o método correto. A sua metodologia pode estar errada, entendeu? O seu instrumento de coleta de dados pode estar errado. Então, assim, e isso lá na banca, quando você chegar na banca de examinação, lá quando você for qualificar, eles vão destruir a tua pesquisa e tu vai começar do zero.
Então, cuidado com os objetivos. Defina bem os seus objetivos, tá? Para que você não tenha problema lá na frente, ok? E ele vai te arguir em cima desses objetivos. E você vai ter que apresentar lá os resultados esperados, beleza? Então, se eu quero construir meu objetivo é construir um aplicativo para cuidados paliativos pediátricos, tá? Então, se meu objetivo é esse, lá nos resultados tem que ter a construção do aplicativo. Eu não posso chegar a terminar minha pesquisa sem construir o aplicativo. Não deu tempo de construir. Aí tu vai ter que fazer um malabarismo lá, tá? Porque você tem que você tem prazos que você tem que cumprir, tá? E se você não conseguiu construir, por que você não conseguiu construir? Aí você vai ter que se justificar e tentar convencer a banca que é difícil, tá? Então, com relação à etapa 4 é isso, tá? Na etapa 5 é análise de currículo, tá? É uma etapa classificatória, então aqui pode ter alguns empates. Na análise de currículo, você tem o desempate. O que é avaliado na análise de currículo? Na análise de currículo é avaliada a sua experiência acadêmica, onde que você é professor, não é, você já deu aula, você faz parte de alguma universidade, né? A sua trajetória profissional, né? Sua experiência profissional alinhado, né? Experiência profissional alinhado à sua temática de estudo, ok? A produção científica, né? Você tem artigos publicados, tem apresentação em congressos, tem premiação em congresso, tudo isso é pontuação lá no teu mestrado, ok? Na avaliação de currículo, beleza? Então são essas aí as cinco etapas, tá? Do processo seletivo, tá? E aqui, as referências que eu utilizei foi o próprio edital, que está lá, está disponível lá no linkzinho que está aqui, tá vendo? Esse link aqui, o edital está disponível aqui. Você vai precisar acessar esse edital para pegar os diversos formulários lá que você vai ter que preencher para poder você se inscrever, tá? E você vê a documentaçãozinha passo a passo do que você vai ter que fazer, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, tá? Agradeço aí por ter ficado aqui até aqui esse tempo todo, né? E deixo aqui meus contatos para se precisar, tiver alguma dúvida, entrar em contato para a gente conseguir solucionar. Então, para hoje é isso. E aí eu pretendo amanhã lançar a primeira aula, onde a gente vai trabalhar a questão da introdução da sua proposta de estudo. Então, vamos trabalhar a introdução amanhã, ok? Então, obrigado e uma boa tarde aí.